Agradecemos, esperamos na tua palavra santa e poderosa. Só o Senhor pode fazer morada em nossos corações. Dá para ver? Bendito seja o santo nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amado ouvinte da palavra de Deus, hoje eu quero falar com vocês uma parte da palavra do Senhor que está escrito, porque aquilo que está escrito nós não podemos negar, mas temos que falar aquilo que é necessário por causa de uma promessa que o Senhor Jesus nos fez. E nós que cremos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, sabendo que vai cumprir esta palavra. E assim Jesus estava falando juntamente com os seus discípulos a respeito que ele realmente ia voltar para buscá-lo. Você já pensou uma promessa dessa? O homem ia morrer, Jesus estava para morrer, e ele disse: pois eu vou morrer. Ele não falou nessas palavras, mas falou assim, pelo que ele estava falando, falava da morte dele, que ele ia morrer, ia voltar para o céu, da onde veio, à direita do Pai, e depois então ele buscaria aqueles que estavam crendo no seu nome. Já imaginou essa palavra? E ele disse, nas suas palavras, dizendo a respeito da vigilância, o sermão que ele pregava a respeito da vida dele, ele estava dizendo sobre a vigilância. Ele disse, naquele dia que ele prometeu, naquele dia, ele prometendo aos discípulos, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do Homem. Somente o Pai que sabe. Ele estava dizendo que nem ele mesmo sabia, porque ele estava aqui na terra ainda. Quando ele falou essas palavras, ele estava aqui na terra. Ele disse, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do Homem, nem o Filho, senão o Pai, aquele que está no céu. Mas ele disse, olhai, vigiai e orai, porque não sabe quando chegará o tempo. Ele estava recomendando os discípulos na época, dizendo para os discípulos, olha, eu vou para lá, mas eu vou voltar para buscá-lo, mas eu agora não estou sabendo nem o dia, nem a hora. Também os anjos não sabem o dia que vai vir, que isso vai acontecer, de vir para buscar um povo na terra. Muitos podem dizer assim, que pode ser nos anos 60, tinha um disco voador que aparecia, ia ser semelhante um disco voador que ia aparecer, e não sabia, muitos calculavam que já era o fim do mundo, mas a notícia sabia que era um disco voador que saía. Quando assim apareceu os primeiros aviões,
muita gente já esperava que essa palavra se cumprisse naquela época, que quando os primeiros aviões começaram a voar mais aqui sobre a proximidade do Brasil, ainda lembro quando criança, nós falávamos assim: está chegando o final do mundo. E aquela zoeira passava e sumia. E de repente as casas eram muito longe uma da outra. De repente chegou um parente, um compadre do meu avô, disse para ele: olha, isso aí não é o fim do mundo não. Isso é os aviões que o homem está inventando, é que está voando. E hoje, realmente, nos nossos dias de hoje, por exemplo, nós vemos que a tecnologia está avançando cada vez mais, mas a Bíblia disse bem claro que por causa da ciência, a incredulidade do homem está cada vez mais incrédulo. Nos anos 60, eles imaginavam que já era a vinda do Filho do Homem. Quando começou a aparecer os aparelhos que voavam. Mas hoje nós estamos tão acostumados e a incredulidade está surgindo nos corações dos homens. Mas a Bíblia diz que para que nós possamos continuar vigiando, porque na verdade ele vai vir para buscar um povo. E continua a leitura da palavra de Deus no capítulo 13 de Marcos, versículo 34, dizendo: é comparado como um homem que partiu para fora da terra e deixou a sua casa e deu a autoridade aos seus servos, e cada um as suas obras, e mandou-se que o porteiro vigiasse. No verso 34 disse assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã, para que não venha improviso, não vos acheis dormidos. E as coisas que eu vos digo a todos: vigiai. Aqui Jesus contou essa parábola a respeito do dia que ele está para voltar, ainda aqui em vida, vivendo juntamente com os discípulos, e já falava a respeito que ele voltaria depois que ele passasse por morte de cruz, que fosse sepultado como foi, ressuscitou o terceiro dia e voltou ao céu. Ele estava contando essa história para eles, mas estava contando a última história dele, quando vieste buscar um povo. Ele já foi, ele prometeu de buscar um povo, e ele estava contando que vai voltar. Até no dia de hoje, muitos estão
realmente não crendo mais, porque está surgindo muitos falsos profetas pregando a palavra de Deus, mas a Bíblia diz bem claro, no versículo 22, esse é um dos sinais da volta de Cristo Jesus nas nuvens. Ele pregando, dizendo que nesses dias que vivemos, hoje, nessa época, que está prestes a chegar, antes da sua vinda, aconteceria assim, porque levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais de prodígio para enganar, se for possível, até aos escolhidos. Quem é os escolhidos? É aquele que crê que um dia Cristo virá buscar a igreja. Um povo especial e zeloso. E aqueles que realmente não creem na palavra de Deus, creem nos falsos discursos, nos falsos profetas, esses realmente não vão subir. Mas muitos destes que são escolhidos podem ser enganados por falsas doutrinas, por falsos ensinos, a qual tem muitos que estão pregando. Inclusive eu estou enquadrado pregando esta palavra e dizendo o que está escrito. Mas vós vedes, eis que te tentarão, vós tenho dito tudo, vós podem ser enganados, mas sabeis que Jesus está falando através da sua palavra. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo que Jesus vem buscar um povo escolhido e especial. Em outra palavra, no verso 24 do capítulo 13, diz que a respeito do sermão profético continua vindo do Filho do Homem. Ora, aqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Aleluia! E a estrela cairão do céu. E então verão a vinda do Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e grande glória. Sabemos que quando Cristo vier, esse dia está para acontecer. As estrelas cairão do céu. E a extremidade do céu será abalada. Então virão o Filho do Homem numa nuvem, com poder, com grande poder e grande glória. Essa palavra, ela se cumpre. Dizendo essa palavra,
No verso 26 diz assim: e então verá vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. Mas disse a palavra, no verso 28, disse bem claro, dizendo no verso 28, aprendei, pois, a palavra da figueira, quando já os seus anos se tornar os seus brotos das suas folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Essas coisas já estão acontecendo. É como a figueira que dá fruto. E esses frutos que estão aparecendo sobre a terra, esses sinais que estão aparecendo, já é a vinda do Filho do Homem. Assim também vós, quando vides sucederem essas coisas, sabeis que já está próximo, perto a porta. Jesus é a porta. E disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e achará pastagem. O ladrão não vem a roubar, matar e a destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O nosso adversário, que tem roubado a nossa fé, tem tirado nós do caminho de Deus, não tem deixado nós servir a Ele, crer na sua palavra. Disse a palavra: na verdade vos digo, que não passará essa geração, sendo que tudo isto não aconteça. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Passará o céu e a terra. Essa terra pega fogo. O firmamento desaparecerá. Quando fala passar, é que essa terra pega fogo. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Na verdade, vos digo que não passará essa geração que estão vivendo, sendo que tudo isto não venha a acontecer. Bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia nos afirma que temos que cumprir essa palavra, olhar os sinais que estão acontecendo, vigiai para ver se realmente é verdade ou não, e orai. Orai é o quê? Pai, o Senhor fez o céu e a terra, permitiu que eu venha viver sobre esta terra. Então abre meus olhos espirituais para que eu veja e fujo da maldade deste mundo, porque, na verdade, a Bíblia diz bem claro que houve uma destruição sobre a terra na época, lá no Antigo Testamento, dizendo a respeito do grande dilúvio. A Bíblia diz que não chovia, a terra era regrada como o sereno da noite. Regrava a terra
E os mantimentos, as árvores, os mantimentos, a alimentação, o arroz, o feijão, para o corpo que nós temos, a carne, o pasto, se formava através das neves da noite que caíam e regravam a terra. Mas no restante não chovia. E de repente Deus chamou um homem chamado Noé e disse para ele que fizesse uma arca, porque ia chover sobre a terra e Deus ia destruir aqueles que não entrassem na arca. Ele ia destruir, porque a maldade do ser humano estava cada dia mais terrível, desobedecendo a palavra. Então disse, Jesus falando essa palavra, contando essa palavra aos discípulos, disse, porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente o Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comia, bebia, casavam, incitavam-se em casamento, antes dos dias em que Noé entrou na arca. Deus disse para Noé, construiu uma arca, porque ia mandar chuva. E o povo não acreditava, porque o orvalho que fazia, regava a terra. Não existia chuva. Assim como no deserto, eu tive há pouco tempo no deserto, vivi 27 meses, 9 meses na cidade e 27 meses no deserto. E ali no deserto eu vi, em 3 anos, eu vi 10 minutos de chuva. E o solo é tão duro que formou um rio da largura desta estrada, numa altura mais ou menos de uns 4 metros de altura. O rio se formou no deserto. O único verde que vi no deserto é quando era a época do frio, que caía mais neve e formava pasto para o gado. O mais tinha que regrar, ele tinha que ir para as beiras dos rios, do rio Eufrates e do Tigre, na Mesopotâmia, para que eles pudessem dar pasto, o gado, o camelo, a ovelha, e os pastores cuidando daquelas ovelhas. Eu vi 10 minutos de chuva no deserto. No final do inverno para o verão, choveu e formou este rio. Assim também na época de Noé, o orvalho é que dava a vida aos mantimentos. Como hoje no deserto também é assim. Mas então disse a palavra de Deus, informando para nós como foi naquele dia de Noé, também hoje,
nos nossos dias. Portanto, assim como no dia de Noé dava do dilúvio, comia, bebia, casavam e dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixava que fosse roubado a sua casa. Por isto, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Ele pode vir hoje, agora. Não sabemos se é pelo dia que ele vai vir. Se nós vamos encontrar aqui na praça, uns vendendo, outros falando a palavra, outros tomando seu ônibus para ir embora, mas nós sabemos que ele virá. Aqui, a palavra de Deus disse bem claro, assim como cumpriu a palavra de Deus na época de Noé, também a qualquer momento se cumpre nos nossos dias. Aí disse, muitos estão morrendo, mas a Bíblia disse bem claro que naquele dia, da vida do Filho do Homem, os mortos que estão em Cristo Jesus, que creu nessa palavra, ressuscitarão primeiro. E nós que estamos aqui nesta praça, vivos, serão transformados num momento, no abrir e fechar de olho, antes que toque a última trombeta. E a Bíblia diz que as trombetas tocarão, e muitos ressuscitarão, e muitos serão transformados. Mas ai daquele que ficar sobre essa terra, pegará o tempo do anticristo, que será 3 anos e meio de abundância e depois mais 3 anos e meio de desespero, para cumprir essa palavra das aflições daquele dia. Quem crê realmente em obedecer e permanecer firme, este terá a certeza que o Senhor rebatará para a glória. Mas aquele que não crê, realmente a Bíblia diz que já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus, a qual deu a vida por você. Você pode viver regaladamente do jeito que você quiser viver, mas sabeis que um dia tudo isso vai estar diante, patente aos olhos de Deus. Você precisa
aceitar Cristo como único, suficiente Salvador. Assim disse a Bíblia Sagrada. Aqui chegamos a falar que vai levantar muitos falsos profetas, profetizando de outra maneira, torcendo a Bíblia, tirando palavras, colocando outras palavras, enganando a muitos, e talvez engana até aquele que realmente conhece a palavra, porque cauteriza na mente de cada um e a pessoa se perde. Mas a palavra ela vai cumprir. Quem ficar, fica para contar a história. Mas sabeis que grande é as aflições naquele dia. Hoje é dia aceitável. Aceita Jesus na sua vida. Porque hoje Ele tem para você uma promessa. E que Deus te abençoe maravilhosamente. E eu agradeço essa rica oportunidade. Nosso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui por tudo nessa tarde. Deus privilégio nos concede estar aqui nessa tarde, anunciando a tua palavra, Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos que ouviram a tua palavra nessa tarde, Deus eterno. Que a tua palavra venha facilitar o coração nessa tarde, para a tua glória. No nome de Deus de Israel. Mais uma vez, nosso gerente é o Henrique Dias, número 650. Onde você pode, nessa tarde, Deus possa deixar será todos os seus queridos amigos. Bom dia de coração com Deus na porta. Graças a Deus, amor de Deus Pai, a Deus consideração que o Senhor Deus se por todos, para todos sempre. Amém. Se terminado, permitindo Deus, volta nos abrir quarta-feira a partir das 3h30. Deus abençoe.